Também o convido. Para nós é uma alegria recebê-lo aqui, reverendo. O senhor está com oportunidade. Pode ficar à vontade. Tá bom. Obrigado, viu? Não, vou ficar aqui embaixo. Obrigado, viu? Irmãos, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Rever aqui alguns rostos conhecidos, outros nem tanto. E após a palestra, espero abraçá-los e já construir um relacionamento, né? Iniciar. Então, eu fui chamado aqui para falar sobre esse tema, o resgate da masculinidade bíblica. E me sinto muito honrado, irmãos, de poder contribuir com este conhecimento. E é importante que a gente entenda que isso é urgente, viu? Temos que começar essas conversas na igreja. Inclusive, sinto falta aqui dos adolescentes. Os adolescentes deviam estar aqui, viu, gente? Os adolescentes, os jovens, né? Porque isso diz respeito a todo mundo que é homem. Meninos também deviam estar aqui para começar a serem inseridos nesse caminho piedoso da sua identidade. Vocês concordam com isso? Nós estamos sendo assaltados, meus irmãos, pela mídia, uma mídia perversa, que tenta desconstruir valores, que tenta, de algum modo, causar uma confusão muito grande para que a gente perca os referenciais que nos definem. Então, nós estamos aí com uma tarefa muito maior do que todos nós. Mas ainda bem que a gente não faz isso sozinho. Ainda bem que a graça do Senhor abre caminho para coisas extraordinárias. Então eu quero dizer assim, da minha satisfação e da minha alegria e do meu contentamento e da minha gratidão à liderança da Igreja IAVNC por ter iniciado isso. Iniciado um processo. Iniciado a construção de uma esperança sólida para a continuidade da igreja. Então, os irmãos, inclusive de Goiânia, que nos visitam, levem essa proposta também, para que a gente tenha essas conversas lá e sejamos abençoados com uma geração de homens mesmo, que amam ao Senhor, mas são homens, chamados para serem homens na sociedade e representar a bondade e a compaixão de Deus, mesmo num cenário infantilizado, feminilizado, com perda de valores, sentidos e significados. Vamos orar? Peço que você ore comigo para que a gente possa começar bem essa nossa caminhada, essa nossa jornada prevista para hoje à tarde. Senhor bendito, nosso Pai, é por Jesus que chegamos diante de Ti, nosso amado Salvador e Senhor. Senhor, nós entendemos que é dádiva Tua nos reunirmos nesta noite, nesta tarde, junto com irmãos tão queridos, tão desejosos de ver a Tua intervenção em suas histórias pessoais. Mas não apenas isso, Senhor, depois de terem tido contato contigo, com Tua palavra, com Teu conselho, serem agentes de esperança para aqueles que vivem confusos, desorientados, angustiados, com profundas amarguras e feridas da alma. Senhor, ajude-nos. Esta é uma tarefa muito maior do que todos nós. Mas entendemos que se o Senhor estiver conosco, se o Senhor estiver nos ajudando, se o Senhor estiver abrindo os corações, tornando-os terra fofa para receber as Tuas sementes, elas vão germinar e produzir frutos, frutos de arrependimento, frutos de um coração devotado a Ti, frutos de um coração que se entrega ao Senhor, porque confia e ama o Senhor de todo o coração. Esta é a nossa oração, Senhor, no santo nome de Jesus, amém. Deixa eu só fazer um test drive aqui, tá? Opa, é isso mesmo. Bom,
Quero começar essa palestra com esta figura. Gente, quando eu era adolescente, eu assistia esse seriado e eu ficava encantado, não perdia um, viu? Ali está a Liga da Justiça, né? Era um seriado, era um desenho que passava. Quem assistiu? Ou eu fui o único maluco que assisti? Ah, todo mundo assistiu, tá vendo? Isso mesmo. Gente, olha só, vocês que já assistiram sabem, né? Olha, nós temos ali o Batman. Rapaz, como eu gosto do Batman, viu? O Super-Homem. Nós temos ali atrás o Aquaman, Mulher Maravilha, não é? Tem um Robin ali, o grande companheiro do Batman. E interessante que na frente do Super-Homem nós temos dois irmãos que eles eram chamados de super-gêmeos. Lembra disso? Quem lembra? Exatamente, exatamente. Isso mesmo. Gente, olha só, essa questão aí do super-gêmeo é interessante, porque eu gostava muito de ver os super-amigos por causa dos super-gêmeos. Por quê? Porque eles eram muito poderosos sozinhos, mas eles só funcionavam quando eles se integravam. Percebe isso? Eles tinham que falar exatamente o que o irmão falou, né? Super-gêmeos, vamos lá, pessoal? Isso. Aí um deles se transformava em qualquer coisa ligada à água. Lembra disso? Ou era um balde de gelo, sempre tinha um balde, né? E aí água líquida, e etc e tal. E o outro, e acho que era a menina, se transformava em qualquer coisa que ela quisesse. Geralmente, ela se transformava numa águia ou num falcão, e aí tinha um balde lá perto, que sempre o desenhista colocava, né? A água entrava lá e ela transportava o balde e os dois iam conversando. Eu me amarrava nesse negócio, sabe? Porque isso traz uma lição fantástica para a gente, né? Eles eram poderosos, senão eles não estariam nesse rol de super-heróis poderosos, né? Mas eles só eram super-poderosos quando eles diziam super-gêmeos, ativar. E os dois tinham que se conectar, e aí o grande superpoder deles liberado pela unidade. Está claro isso? Eu me propus a vir essa tarde falar para você que nós temos assim uma espécie de super-gêmeos na gente. De um lado, você tem aquilo que a gente chama de espiritualidade. E do outro, você tem aquilo que a gente chama de vida de emoções, emotividade, afetividade. Sendo assim, eu quero dizer para você que é importante que nós equilibremos a nossa espiritualidade com a nossa afetividade, com a nossa vida afetiva, com as nossas emoções. Com isso eu quero dizer que uma pessoa que ela é, digamos assim, imatura emocionalmente, ela também não é madura espiritualmente. Vamos começar com esse fundamento? Porque isso está intimamente ligado. Você não pode ter uma pessoa super madura, com grande desenvolvimento, se ela não tem controle das suas emoções. Sim ou não? Está claro isso? A Bíblia nos mostra vários exemplos de homens de Deus que foram usados por Deus, chamados e ungidos para um caminho excelente, mas que botaram a perder o seu ministério, o seu testemunho, por causa da falta de controle emocional. Então eu começo essa palestra falando de super-heróis fictícios e vou terminar essa palestra falando de um super-herói bíblico, mas que sofreu muito, e eu vou usá-lo num estudo de caso. Estou me referindo a Sansão. Não é? Sansão, que força extraordinária, mas ele perdeu tudo que ele tinha por causa da falta de controle das suas emoções. Ok? Fui chamado então para, no meio dessa questão toda, lembrar-lhes que, conforme lemos aí em 3 João 1, 2, não é isso? Ou 3 João 2, na verdade, nós encontramos ali o texto extraordinário que diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma.
Então veja que dentro dessa compreensão, João nos diz que veja como é próspera a tua alma, a espiritualidade da tua alma, a capacidade da sua alma se conectar com Deus, a capacidade da sua alma discernir a perfeita vontade de Deus, a capacidade da sua alma entender o propósito fiel e o santo favor de Deus na sua vida, a capacidade da sua alma de responder a Deus com afeto, devoção, carinho, senso de missão, ok? Mas ele também diz ali, tua saúde, emoções, saber lidar, sabe, com a nossa impulsividade, saber lidar com aquilo que nos destrói quando a nossa boca abre, quando a nossa língua exercita o dom pérfido de matar as pessoas com as nossas palavras. Interessante, meus irmãos, isso é muito importante, e essa é uma palavra hiperespiritual para falar para homens. Porque o que eu mais tenho visto nas minhas sessões de aconselhamento são irmãos que chegam para confessar uma miséria do seu coração, quando dizem que estão a ponto de perder suas famílias, sua esposa, perdendo o respeito das esposas, perdendo o respeito dos filhos, porque perderam a linguagem do afeto, perderam a capacidade de abençoar, perderam a capacidade de se ver como protetores e curadores de almas dentro de suas próprias casas. Eles não sabem dizer como é que começou esse processo, mas tornaram-se ríspidos, estúpidos, soberbos, se tornaram raivosos. Isso é incontrolável. Eles, na verdade, mantêm as pessoas que os amam ou que ainda os amavam distantes, porque a reação é intempestiva e não sabe quando é que o balde vai entornar, quando é que isso vai sair de um padrão de palavras ofensivas para agressões físicas. Então, meus irmãos, nós temos muito a conversar hoje. E nessa palestra, eu tenho que andar assim com muito tato, porque alguns pacotes vão precisar ser abertos. E esses pacotes talvez mostrem algumas feridas, evidenciem algumas coisas que a gente precisa olhar bem de perto e com muito temor e reverência, porque se há uma coisa que eu tenho consciência é que cada um dos irmãos é a imagem de Deus, é a semelhança de Deus. Então eu, reverentemente, diante de Deus, eu preciso ser um expositor da verdade de Deus, mas essa verdade tem que ser dita em amor. Amém, meus irmãos? Caminhemos, então, dentro deste cenário. Resgatando a masculinidade bíblica. Vamos lá, todo mundo. Muito bem. Gente, olha só. Eu coloquei de propósito essa imagem aí de um ogro moderno, não é verdade? Talvez um lutador de UFC, né? E está ali, depois da pescaria, ele botou aquele avental, vai pegar o cutelo para preparar o peixe, não é verdade? Gostou do link aí? Já fiz propaganda para vocês. Boa, boa, boa. Então, gente, resgatando a masculinidade bíblica, isto é um assunto altamente espiritual. Nós precisamos lidar com isso com toda seriedade, certo, reverendo? É isso mesmo, né? Muito bem. Então, veja, por que nós precisamos olhar isso com toda seriedade? Porque nós estamos diante de uma... Ali é uma situação caricata, não sei nem se isso existe, de repente existe, né? Mas assim, nós estamos vivendo em nossos dias uma aguda crise de identidade. Não estou dizendo assim, talvez, não sei. Mas veja, o que acontece é que hoje nós estamos vendo assim, uma inversão de papéis. Né? Os homens, a grande maioria, está perdendo seus empregos, está havendo assim, uma reconsideração da mulher ganhando espaços. E hoje a gente tem, assim, com muita frequência, as mulheres saindo de casa para trabalhar e os homens perdendo emprego, tendo que ficar em casa, e cuidando dos filhos, cuidando das coisas de casa, né? A grande maioria, né? Pelo menos na realidade por onde eu ando, tem presenciado muito isso. E a gente tem que lidar com essa depressão, com essa angústia do coração masculino, porque quando ele perde o trabalho, ele perde uma parte importante de si. Isso tem que ser educada, isso de algum modo tem que ser trabalhado, aconselhado, para que ele não perca senso de missão enquanto homem de Deus e agente de Deus. Né? Então, meus irmãos, uma coisa interessante para a gente começar a pensar sobre isso é que a verdadeira masculinidade, veja,
evidencia-se no homem consciente da autoridade dada por Deus para liderar e prover. Basicamente, nós fomos chamados para essas duas grandes tarefas: liderar, representando Deus, expondo todos os seus atributos, que nos são confiados como pai, como esposo e como líder da casa. Não é? E prover espiritualmente, afetivamente, fisicamente, sua esposa e filhos em amor. Então, se a gente fosse definir o que é masculinidade, veja, eu sou professor, o professor trabalha com conceitos, tem que formar os conceitos primeiro, para a gente criar argumentação. Né? Então, o resgate bíblico da masculinidade é o tema desse congresso. Mas o que é masculinidade? Ali está definido para você. A definição começa em Deus e volta-se para Deus. Porque toda atividade que nós exercemos na esfera do relacionamento com nossa família, sobretudo é feito diante de Deus, para Deus e para a glória de Deus. Está claro isso, meus irmãos? Quero colocar assim dessa maneira, porque, conforme diz o Dr. Martin Lloyd Jones, a coisa mais sagrada que nós devemos ter consciência é esta, que nós estamos sempre diante de Deus. Sempre diante de Deus. Se nós estamos sempre diante de Deus, qualquer tarefa que venhamos a exercê-la, estamos fazendo diante de Deus. No nível dos nossos relacionamentos intrapessoais, interpessoais, no nível das nossas construções relacionais, no nível do exercício das nossas ambiências, sejam elas quais forem, sempre estamos na presença de Deus. Ok, meus irmãos? Começamos por este fundamento, acho que é importante a gente ter essa compreensão. O Dr. John Piper, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, olha, o alvo da liderança não é demonstrar a superioridade do líder, mas trazer à tona os pontos fortes daqueles que serão levados em direção ao alvo desejado. Eu gostaria de interagir agora com um pai. Quem é pai aqui? Ok. Pode ser você, meu irmão? No âmbito do exercício da sua paternidade, como é que você vê a ressonância daquilo que está projetado ali? Por favor. O que eu vejo é tentar exercitar o meu papel dentro de casa, que é um desafio, mas deixando transparecer que eu não sou perfeito para executar todas as coisas, mas que a minha liderança não pode ser, de alguma maneira, desprezada. Então, eu vejo nessa perspectiva. Mas eu tento conduzir a todos, que são a minha esposa e minhas duas filhas, avante, a seguir a Deus pelo meu exemplo, por exemplo, e tentar deixar resplandecer a luz de Deus para a família, de alguma maneira, porque eu não sou capaz ou ter todas as habilidades para levá-las aonde Deus quer que leve, seja confiando em Cristo. Muito obrigado, João. Exatamente isso. Gente, então a verdadeira masculinidade, ela tem consciência da sua responsabilidade. Veja, quando o Senhor nos chama para assumir a tarefa de exercermos biblicamente nossa masculinidade no âmbito mais interno e mais íntimo da nossa família, e exteriorizando isto nos ambientes externos, nos quais nós estamos juntos, que é o ambiente do trabalho, o ambiente parental, o ambiente dos nossos amigos mais externos, não é? No ambiente de qualquer nível relacional, veja, a verdadeira masculinidade tem que assumir, ou tem que estar consciente de sua responsabilidade. Não foge de tomada de decisões com a ótica bíblica, assume as consequências sempre que isso é fruto de um erro pessoal, isso é hombridade. Veja, cumpre o que promete, se apresenta como exemplo daquilo que exige, isso eu vi na fala do João, e é, sobretudo, o pastor da sua família. E isso tudo à luz do que a gente pode ler em 1 Coríntios 14, 35. Alguém pode ler esse texto?
por favor? 1 Coríntios 14, verso 35. Primeiro que achar, pode ler, tá bom? Interessante essa citação de Paulo, né? Paulo está falando num contexto de uma igreja muito desorganizada, onde as esferas de respeito estava tudo uma bagunça, etc. e tal, né? Mas ele vai dizer assim, olha, você quer saber alguma coisa? Interroga seu marido, fala no âmbito da aliança. Marido também, consulte sua esposa. Nós desenvolvemos uma trágica, digamos assim, conduta, que é sermos absolutos, e nossas esposas não são dignas de também sondar ou auscultar o nosso coração. Não é? Seria muito bom se nós desenvolvêssemos a prática, diante de tomar uma decisão, conversar com elas, contar um pouco com o discernimento que elas têm, né? Ouvi-las, buscar um conselho. Quem aqui já foi abençoado antes de tomar uma decisão que poderia implicar num sério prejuízo, separou um pouco, quietou um pouco a impulsividade do seu coração, chegou um pouco com a esposa, conversou, ela fez você talvez pensar melhor, e aí você tomou a decisão de não fazer aquilo e foi livre de um grande cataclisma na sua vida. Alguém aqui já passou por essa experiência? Com toda certeza, né? Sara, minha esposa, me ajuda muito. E eu reconheço que algumas vezes eu sou um tapado imbecil, viu? Graças à ajuda dela, ela me ajuda a ser muito melhor. E entendo que Deus me dá graça por minha esposa. Então, o verdadeiro homem é aquele que também ouve a sua esposa. Não é? Ele não se impõe, ser masculino né? Assim, agir, né? De forma assim, impessoal, impetuosa. Né? Não é isso, viu, gente? A missão no casamento. Deus nos fala por nossas esposas, mas também Deus quer ter a sua voz através da nossa boca para as nossas esposas. Está claro isso? Sim ou não? Muito bem. Então vamos lá. A verdadeira masculinidade em amor, pego aqui alguns textos, né? Ela se entrega por sua esposa, ela ama como a si mesmo, ela agrada a sua mulher, ela cuida, ela honra. Isso aqui tudo está lá naquele computador, depois que a gente tiver um pendrive, copia para si para continuar estudando, tá bom? Então eu vou seguir um pouco o roteiro. Eu me preocupo inicialmente da gente tentar definir bem o que é masculinidade. E aí, num segundo momento dessa palestra, eu vou falar sobre pecados escravizadores. Tentar definir o que é isso. E depois da gente ver o que é pecado escravizador, o amplo espectro dessa questão, abordar especificamente a ira, viu? E aí já vou me penitenciar aqui junto ao pastor Wesley, né, que o pastor Wesley me deu uma relação de coisas para falar, né? Eu falo assim, reverendo, olha, não dá para falar isso num dia só, a gente ia ter que varar aqui uns 3 dias, né? Então eu vou ficar só na ira mesmo, tá? E esse já está de bom tamanho, esse pecado, né? Porque é um negócio terrível. Então, assim, depois a gente faz um outro encontro, eu falo dos outros, tá? Vocês vão ver aí a relação dos pecados escravizadores, né? Coisa que você pode pesquisar depois, tá bom? Então, vamos lá, gente. A verdadeira masculinidade, lógico que não é aquela, desejável, mas não é, viu? Então, muita gente deseja, assim, né? Uma esposa que carrega, mas isso não é masculinidade, tá bom? Mas a verdadeira masculinidade, veja aqui, olha só. A verdadeira masculinidade toma iniciativa. E eu digo para vocês que essa iniciativa é de lutar contra os pecados escravizadores. Você sabia que existem pecados escravizadores? Você tem ideia de que pecados são esses? Você tem ideia de que isso vem a ser a luta de todo homem? Você tem ideia de que esses pecados estão presentes em padrões repetitivos nas histórias bíblicas dos homens de Deus ao longo da Bíblia, mas também em nós também, homens contemporâneos, lidamos com esses pecados? Você sabia que se você visualizar esse grupo de pecados, e se você começar a criar um grupo de conversa na igreja,
Cria um grupo aqui, viu, reverendo? Cria um grupo aqui depois dessa conferência, põe os homens para conversar, chama de alma masculina, chama de qualquer coisa, assim, mas nesse sentido onde a gente possa conversar, e nesse grupo, quem sabe, a gente cria coragem, abre o coração e fala que essa é uma luta constante da alma e a gente precisa ser ajudado, ok? Caminhamos, então, de forma madura nesse sentido. Então, veja, o que são pecados escravizadores? Permitam-me guiá-los nessa perspectiva. Pecado escravizador é a prática repetida de determinado pecado, onde a pessoa se coloca sob controle dele. E eu vou mostrar progressivamente como é que nós caímos neste pecado. Vou mostrar de uma forma assim, bem didática para vocês, como é que nós nos permitimos escravizar por longo tempo e com sérios prejuízos a esse padrão pecaminoso. Então vejam, meus irmãos, todo pecado é potencialmente escravizador e pode exercer domínio sobre uma pessoa e qualquer um pode cair nessa armadilha viciante. Ok? Então vamos lá. Aqui estão as listas, a lista desses pecados, né? Então, reverendo Elas, mais uma vez eu afirmo, não dá para falar de tudo isso hoje, viu? Então eu vou me concentrar só na ira. Só na ira, tá? Depois a gente marca outro encontro e fala dos outros aí. Então veja, amargura, inveja, pornografia, materialismo, preguiça, mentira, impureza, gula, ira. Ok? Pesado, né? Você sabia que cada um desses tem um pacote maligno? Tem uma caixa de Pandora esse negócio. Se a gente abre, a gente vê várias circunstâncias terríveis. A gente vê gatilhos existenciais. A gente, quando abre uma dessas caixas aí, começa a olhar de perto, nós nos assustamos, porque quando você abre a caixa, você vê seu rosto. Esse negócio é complicado. Compreendeu? Então, meus irmãos, eu quero falar da ira, né? Veja, toda e qualquer atitude pecaminosa, quando praticada repetidamente, pode vir a se tornar um Baal, se você permitir. Ai, agora doeu, não foi? Eu estou querendo dizer que esse tipo de relação viciada se transforma numa espécie de idolatria. E que você constrói um ídolo. Porque o nosso coração potencialmente fabrica ídolos. E esse nosso coração que fabrica ídolos, fabrica Baais. E esses ídolos que nós fabricamos, eles têm um poder letal de demonizar a vida da gente. Deixa eu explicar melhor essa expressão. Por que demonizar? Porque acaba que o termo bíblico para demônio é adversário, né? Daimonium. Nós criamos adversários à nossa devoção. Nós criamos adversários à nossa tenra reação de devoção a Deus. Nós criamos adversários ou situações intransponíveis nas quais nós ficamos enredados. E a nossa tentativa de reagir para termos um coração piedoso fica cada vez mais comprometida. Nós simplesmente nos aprofundamos em níveis cada vez mais profundos nesses pecados. Então, vejam, pressupostos. Ali está uma série de textos bíblicos, não tenho a intenção de lê-los, vocês poderão fazer isso depois, mas esses são os pressupostos que nos ajudam, dentro dessa caminhada, para visualizarmos todo esse conteúdo que nos chama para a gente poder olhar biblicamente para esses padrões, né? E a gente possa, então, a partir da visualização deles à luz da Escritura, termos condições de olhar aquilo que Deus provê como caminho seguro para a gente voltar à sanidade. E quando eu falo de voltar à sanidade, isso implica dizer que à medida que nós entramos fundo na prática pecaminosa de um pecado que se torna escravizador, nós vamos perdendo a nossa sanidade. Nós vamos enlouquecendo progressivamente. Então, meus irmãos,
Vejam, a repetida prática de determinado pecado faz com que este exerça controle sobre o indivíduo, é o que nós vemos falando aqui. E então ele, dominado pelo pecado, a pessoa não pode dizer que está seguindo a Cristo de todo o seu coração. Veja, eu quero explicar melhor isso daqui. Não quer dizer que você não ame a Deus. Não quer dizer que você não tenha carinho por Jesus. Não quer dizer que você não considere o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por você. Mas você está com o seu coração dividido. Você está com um duplo caminho existencial para você. Você está como naquela condição que o profeta Elias fala do alto do Carmelo, dizendo assim, olha, se Baal é Deus, siga Baal. Se o Senhor é Deus, siga a Deus. O que você não pode fazer é ficar cocheando entre dois pensamentos. Comumente nós, quando nos prendemos e nos enredamos em um pecado escravizador, segundo aquele que nós vimos, aquela relação que nós vimos, nós comumente estamos com o coração dividido e transitamos ambos os cenários. E à medida que nós vamos transitando os cenários, nós vamos dando certificação e validade para ambos os cenários. Nós vamos perdendo o senso crítico de que nós estamos andando num caminho errado. E nós vamos, de algum modo, cauterizando a consciência para que a nossa consciência não nos acuse mais de que nós estamos trilhando um caminho de morte. A coisa se relativiza a tal ponto que esses dois caminhos tornam-se para nós caminhos normais e perfeitamente transitáveis. Mas o que nós não fazemos a leitura é de que, de algum modo, perdemos um pouco daquele primeiro amor, perdemos um pouco daquela capacidade de ver a Deus e de reagir, de reconhecer a Deus em nosso caminho. Isso é uma coisa séria, meus irmãos. Então, outra coisa que a gente vê, se o crente persistir na prática desse pecado ou desses pecados e não der passos bíblicos para vencê-lo, terá razões para duvidar até mesmo da genuinidade da sua salvação. Chega um ponto que você vai relativizando tudo, que você chega a um ponto que você duvida até da segurança da sua salvação. Isso pode acontecer, sim ou não? Sim. É que nem aquela irmã que chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu queria lhe falar, deve ser depois do culto, né? Depois do culto acontece tudo, viu? Quando as pessoas chamam o pastor para conversar, né? Diz, pastor, queria lhe falar uma coisa. Há tempos que eu estou querendo lhe falar que as coisas não andam bem aqui na igreja não, viu? Aí o pastor assim deu aquele passo para trás assim de absoluta proteção, né? Aí já deu aquele passo para trás. Minha irmã, por quê? Pastor, primeiro, o senhor não está mais pregando como era. É mesmo, irmã. E tem mais, o pessoal do louvor também, assim, as músicas, não, vou lhe dizer uma coisa, viu? Irmã, tá certo. Aí o pastor, eu posso interromper as suas perguntas, as suas questões? Posso lhe fazer algumas perguntas? Pode. Como é que anda as suas práticas devocionais? O que é isso, pastor? Prática devocional, é assim, sua leitura bíblica, como é que anda assim a sua vida de oração, como é que anda a sua capacidade de reconhecer numa relação discipular, alguém está supervisionando você, você presta conta da sua vida a alguém para lhe ajudar a enxergar seu próprio pecado. Não, pastor, não sei nem o que é isso. Ah, tá. E me diga uma coisa, eu não tenho lhe visto muito aqui na igreja. Pastor, realmente, eu não tenho vindo muito não, tal. Aí o pastor interrompeu e falou assim, então, minha irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu continuo pregando do mesmo jeito. Os irmãos do louvor continuam cantando do mesmo jeito. Você é que mudou. Você foi perdendo a sua sensibilidade de ver a Deus. E você mesma falou que algumas coisas estão acontecendo na sua vida e a agenda da sua vida hoje não inclui muito a participação de Deus. Você não tem muita fome de Deus. Você não tem sede de Deus. Você não tem prazer de se unir com aqueles que andam
com o Senhor. Então, com o passar do tempo, você não percebeu, mas esse carinho e esse afeto foram diminuindo. Seu coração está esfriando. E você não consegue ver os sinais da presença de Deus ao seu redor. Sabe, meus irmãos, eu conto essa história verídica, é claro que eu omiti os nomes, só para dizer que se nós persistirmos na prática de um pecado escravizador, tá, pode acontecer dos nossos níveis de certeza se transformarem em baixos teores de espiritualidade. Está claro isso? Estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Fico preocupado de vocês estarem entendendo o que eu estou falando. Então vejam, meus irmãos, dentro dessa questão, a despeito da incapacidade humana inerente para vencer a escravidão do pecado que o domina, Deus providenciou a sua graça, a sua misericórdia e seu poder para o ser humano como um crente sincero em Jesus Cristo, para que ele possa vencer qualquer pecado. Graças a Deus por isso. A gente vai ver isso na história de Sansão, ok, meus irmãos? Então vejam, você será capaz de identificar e vencer esses pecados escravizadores, agora entrando num outro padrão de vida, ou seja, agradando e glorificando ao Senhor, somente depois de experimentar um novo nascimento espiritual e começar a obedecer às Escrituras. Não quer dizer que você tem que nascer de novo, não é isso. Mas significa que aquele nível de onde você parou e estagnou o seu crescimento, você precisa retornar exatamente para esse ponto, onde um altar construído na sua vida ficou desmoronado. Você tem que voltar para esse ponto da sua história. Voltar de novo ali. Refazer esse altar na sua vida. Reedificar essa percepção da presença de Deus. Não é? A gente canta um hino maravilhoso, né? Quero voltar ao princípio de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Esse cântico fala de que a gente precisa continuamente estar voltando a um ponto onde a gente perdeu a caminhada ali. Voltar de novo. Andar de novo com o Senhor. Está claro isso, irmãos? Sim ou não? Muito bem. Então vejam, eu quero agora aqui mostrar algumas características desse pecado escravizador, seja ele qual for, dentro daquela relação, ok? Primeira característica de um pecado escravizador: a pessoa ainda o pratica, embora já tenha tentado abandoná-lo. Veja, nós sabemos que é pecado. E você está lutando com isso, porque você não quer ter esse tipo de tragédia agregada na sua vida. Você o reconhece, você sabe que ele não agrada a Deus, mas você reincide. E você pede ajuda de Deus para que você consiga a libertação desse padrão pecaminoso. Então veja, a pessoa ainda o pratica, embora já tenha tentado abandoná-lo. Veja, uma pessoa que age assim, desconsidera 1 Coríntios 6, verso 12. O que diz lá? Leiam para mim o texto. Veja que nós somos chamados à luz da Escritura, à luz do conselho bíblico, para que a gente possa discernir entre o vil e o precioso, entre o que nos agrada e o que agrada o coração de Deus. Então nós temos que nos posicionar por aquilo que agrada a Deus, e o que agrada a Deus é que tenhamos o discernimento correto, cristalino, bem claro, de que algumas coisas nos são permitidas, porque nos abençoarão, porque nos edificarão, porque promoverão a descoberta da nossa verdadeira masculinidade em Cristo Jesus. Não é? Mas outras não nos são lícitas, não convém. Então, vejam a resposta. Então, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E a gente precisa de graça de Deus para que esta declaração seja a nossa mais profunda confissão de fé, fruto de um coração que realmente pratica aquilo que declara. Está claro isso, meus irmãos? Sim ou não?
Vejam, segunda característica, a pessoa o pratica e depois lança a culpa pelo seu fracasso, pelas suas reincidências em outros ou sobre circunstâncias. Nunca somos nós que somos os culpados. Sempre nós viemos a cair por causa de outros, ou porque era o ambiente que levou a isso. Quem se justifica dessa maneira, desconsidera Marcos 7, de 20 a 23, e Romanos 14, 12. Veja o texto de Marcos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Vocês estão vendo? Eu não estou inventando nada, irmão. Isso é texto bíblico. Isso está dentro da sabedoria bíblica, acessível a todos nós, que nós podemos olhar este sólido fundamento e vermos que nós temos um traidor interno e que nós temos que reagir a essa ruína interna. Veja, se alguém fosse definir quem é o ser humano, eu proporia uma definição. Eu diria assim, o ser humano é um pecador que mora num mundo caído, mas se esse ser humano é um santo de Deus, ele é um pecador que mora no mundo caído, mas está imerso na graça de Deus. Que coisa fantástica. Por que a gente começa a pensar nisso? Porque se nós apenas admitíssemos que nós somos apenas pecadores morando no mundo caído, que esperança haveria nessa absoluta ruína? Mas Deus, em sua santa graça, pega-nos do jeito que nós somos e estamos, e nos mergulha na sua graça fiel, dando-nos a possibilidade de sair de todo esse lamaçal de pecado e viver em novidade de vida. Só que essa vida, irmãos, reconheço, é uma vida conturbada, porque continuamente estamos lutando, uma luta escarniçada da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Continuamente nós estamos ali com o coração, ora inclinando para as coisas do espírito, ora inclinando para as coisas da carne. Por isso é que nós somos chamados a confiar no Senhor nosso Deus, para que Ele nos fortaleça no nosso homem interior, para que as nossas inclinações do coração sejam inclinações para as coisas do Espírito, e assim possamos glorificar o nosso Deus bendito, em nossa fraqueza, em nossa fragilidade, mas tão somente porque nos abandonamos em suas mãos. Amém, meus irmãos? Então vejam, queridos, quando lemos Romanos, diz assim, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu não poderei chegar diante de Deus. Deus, olha, quando o Senhor passar aquele filme da minha vida ali, Senhor, ali naquele stop que o Senhor fez ali para me visualizar aquele pecado que é meu, é meu. Não foi devido à circunstância, não foi devido a A, B ou C, que talvez tenham me induzido. Não, Senhor, a decisão foi minha. É a minha decisão de pecar diante de Deus. Está claro isso, gente? Ok? Eu falei para vocês que eu ia abrir alguns pacotes doloridos, né? E esses pacotes realmente mexem com a gente, mas Deus nos dá graça. Vejam. Terceira coisa, a pessoa nega que aquilo que está fazendo é pecado. Ou seja, nós estamos nos aprofundando numa espécie de cinismo. O cínico é aquele que lida com muita leveza com realidades desastrosas. Ele não admite o seu erro. Então veja, ele desconsidera o que 1 Pedro 1,16 nos diz. Veja, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Isso está lá em 1 Pedro. É o chamado fundamental de todo santo e servo de Deus. É o chamado fundamental para se viver uma verdadeira masculinidade. Uma verdadeira masculinidade desprovida daquilo que comumente se define no mundo secular, né?
a verdadeira masculinidade, nós estamos trabalhando esse conceito, mas agora nós estamos encorpando com o conselho bíblico e nós estamos entendendo que faz parte do perfil da verdadeira masculinidade a santidade. Ser santo como o Senhor é. Espelharmos esta santidade do nosso Deus. Amém, irmãos? Fique de pé um pouquinho. Fique de pé um pouquinho. Estica um pouco assim a perna, respira um pouquinho, né? Eu entendo como é que é esse negócio depois do almoço, né? Aquela comida gostosa, né? A nossa tendência é ficar assim mais sonolentos, né? Assim, alguns na estratosfera do limbo, né? Mas é isso mesmo, irmãos. Ok, já ajeitou, todo mundo já se aprumou. Senta de novo agora, vamos lá. É isso aí. Muito bom. Isso chama-se processo de acomodação. Então veja, irmãos, vamos lá, prosseguindo. Quarta coisa, ou quarta característica, a pessoa, veja que anterior nega aquilo que está fazendo é pecado. Então agora, ela convence a si mesma que aquele pecado não tem poder sobre ela, pois não comete com a mesma frequência. Viu só? Esse negócio não me domina não, porque uma vez ou outra que eu faço, entendeu? Uma vez ou outra que isso acontece. Está claro isso? A pessoa que fala assim, ou que se justifica dessa maneira, ela desconsidera João 14,15, desconsidera 1 Tessalonicenses 4,7, desconsidera 2 Timóteo 2,22. Veja o texto de João. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus não negocia. Ele coloca de forma muito pontual, incisiva, aquilo que ele quer. Veja também o texto de 1 Tessalonicenses. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Isso nos faz lembrar do texto de Pedro que lemos agora há pouco, né? Sede santos porque eu sou santo, né? Agora veja o texto de 2 Timóteo. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Eu louvei a Deus quando eu subi essa escada e vi assim, homens de Deus louvando a Deus. Eu fiquei muito feliz ainda de saber que vocês se reuniram. Poderiam estar fazendo qualquer outra coisa nesse sabadão. Não é? E se você fica em casa, a esposa arruma coisa para fazer, não é verdade? É? Mas você já veio preparando o coração dela. Olha, no dia 24, estarei lá na IAVNC, aprendendo a ser homem de Deus. Aí ela, opa, isso é investimento. Vai na fé, meu servo. Né? Não é isso? Vai na fé, meu ungido. Né? Então, assim, é o tipo de investimento que a esposa quer e ela assina embaixo. Não é? Porque ela fica imaginando assim, vai voltar melhor. Vai voltar melhor, viu? E é essa a minha esperança, amém, que você volte melhor para sua casa. Que você volte melhor para o seio do amor da sua esposa. Que você volte melhor para o carinho, o afeto dos seus filhos. Que você volte pensando diferente. Que você volte agindo diferente. Ok? Então veja, irmãos, foge e com coração puro, junte-se àqueles que invocam o Senhor. E aí nós estamos numa comunidade dos que invocam o Senhor. Né? Então, não perca esse vínculo. Antes de terminar esse congresso aqui, os irmãos de Goiânia vão voltar para Goiânia, outros vão voltar para outro lugar. Não volte sem saber como que você vai falar com os irmãos que estão aqui. Pegue endereço, pegue e-mail, pegue telefone, conecte-se. Crie uma comunhão de resguarda da alma. O que eu estou querendo dizer com isso? Ser homem talvez seja uma coisa muito difícil. Pior ainda é ser pastor. Pastor é o ministério mais solitário que existe. Ele ouve a todo mundo, mas quem ouve o coração do pastor? Também o homem é desse jeito. O homem não abre o coração fácil. E às vezes ele sofre sozinho, sofre calado. Nem a esposa consegue tirar dele as suas queixas mais íntimas. Mas nós podemos criar um tipo de vinculação onde eu posso ter um amigo da alma, alguém com quem eu possa abrir os pesos do meu coração, alguém que possa ouvir com piedade e compaixão
e me dá um conselho antes de eu fazer uma bobagem da qual eu vou me arrepender muito. Precisamos desse tipo de vinculação, meus irmãos. Precisamos desse tipo de apoio e contato. Precisamos desse tipo de ajuda, porque não dá para a gente continuar como estrela errante. Ministérios individuais e solitários. Nós precisamos entender que fomos chamados para compor um corpo de mútua ajuda, um corpo de mútua compaixão, um corpo de mútua intercessão, cuidado fraterno. E se nós ainda não iniciamos esse tipo de vinculação, estamos perdendo tempo. Estamos sofrendo muito tempo sozinhos. Ok? Quero pedir para o Anderson, no momento que a gente está aqui, fazer uma oração pela gente. Isso é uma necessidade. Algumas vezes a gente tem que parar um pouco a exposição, porque a gente tem que tomar consciência de que o terreno que nós estamos pisando é santo demais. E a gente tem que tirar a sandália e adorar, porque Deus está aqui com a gente. Então, Anderson, meu irmão, faça uma oração por todos nós. Veja também, meus irmãos, a pessoa continua a pecar mesmo que o prazer e a satisfação durem pouco. Que coisa paradoxal, né? Nós continuamos insistindo no pecado. Estamos como que garimpando pequenos momentos de prazer. Estamos atrás de efêmeros momentos de satisfação. Porque o pecado traz essa satisfação momentânea. Ela é fugaz. Depois, quando a névoa da satisfação se desfaz, porque é muito rápido isso, fica a sensação do desastre, da ruína. Então, meus irmãos, vejam, quem age assim, dessa maneira, desconsidera o que está em Romanos 14, de 7 a 8, e Tiago 1, de 14 a 15. Veja o texto de Romanos. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morremos, somos do Senhor. Então veja o que o apóstolo nos coloca ali. Você não vive para você mesmo, a ponto de buscar somente fazer da sua vida uma procura incessante e incansável pela sua satisfação pessoal, vivendo numa perspectiva egocêntrica, escravizadora e escravizando as pessoas para que elas sejam objeto do seu próprio consumo. Ou seja, eu passo a me relacionar com as pessoas com base naquilo que elas podem me dar. Então eu passo a sugá-las, eu passo a exauri-las. Só é conveniente essa amizade enquanto essa pessoa tiver alguma coisa para me dar, para me abastecer. Isso é pecado, irmãos. Então veja, nós somos chamados a viver para o Senhor, e vivendo para o Senhor, descobrimos o sentido da nossa verdadeira masculinidade. Veja o texto de Tiago. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quando passa a névoa da satisfação passageira, quando ela passa porque é muito rápido, fica aquela sensação de que você está à beira do abismo e qualquer desequilíbrio vai te levar mais para baixo. Ok, meus irmãos? Mas também, veja, você prossegue em seu pecado, embora saiba que ele não é edificante. Você continua a praticá-lo, embora saiba que a palavra de Deus diz que você deve parar de pecar, pois a provisão de Deus é suficiente para libertá-lo da escravidão. Então veja, nós desconsideramos algumas coisas aqui. Olha só 2 Timóteo 3, 16 e 17 que nos diz. Toda a Escritura, olha aí a provisão. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Ok, meus irmãos? Sim ou não? O que nós vimos até agora? Bom, a gente criou aqui, veio pensando sobre conceitos sobre a masculinidade. Depois nós vimos aqui que a verdadeira masculinidade, não apenas ela percebe a Deus, a fonte da sua espiritualidade, mas também a fonte do seu equilíbrio emocional. Vimos que os dois têm que andar muito juntos. Mas vimos também que uma tarefa fundamental de todo homem de Deus é prestar muito atenção no seu coração para os padrões de pecados que o escravizam. Ok? E aí nós vimos agora uma série de características que nos ajudam a reconhecer um procedimento autoescravizante. Mas nós vimos também pelos textos bíblicos a solução de como é que a gente reverte esse caminho. Agora, irmãos, eu chego num ponto dessa palestra em que eu saio um pouco das questões conceituais e vou focar num pecado escravizante específico, que é o pecado da ira. Então agora as nossas considerações vai ser para a gente olhar um pouco mais de perto o pecado da ira. E como já falei, incisivamente, os outros pecados ficam uma outra oportunidade, tá bom? Senão esse negócio vai ficar aqui muito complicado. Ainda tem mais um aqui, olha. Você o comete repetidamente, mesmo sabendo que não está agradando ao Senhor e muito menos glorificando a Deus. Desconsideramos o que está em Colossenses 1:10, né? A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Muito bem. Então vamos lá. Antes da gente entrar propriamente no pecado da ira, onde é que entra a consciência nessa questão? Eu coloquei aqui para que você entenda esse conceito de consciência, o que é isso, né? Então eu coloquei ali a consciência bíblica, a consciência cauterizada, a consciência destreinada e a chamada consciência fraca. Nós vamos estar num desses, viu? Nós vamos estar num desses cenários. Vejamos aqui a consciência bíblica. A consciência bíblica é aquela que é continuamente ativada pela verdade. A consciência bíblica se alegra com a verdade. A consciência bíblica, quando confrontada com a verdade, ela sente uma profunda tristeza pelo caminho e pelo padrão escolhido. E ela para do ponto onde ela está. E ela se volta para Deus. E ela pede graça e misericórdia para voltar às primeiras obras. Ela quer voltar para Deus. Porque a verdade está cutucando, como aquele aguilhão que cutucava Paulo, que o Senhor fala na estrada de Damasco. A verdade é esse aguilhão que nos cutuca. Então a consciência que é bíblica, ela se alegra com essa cutucada, porque ela sabe que essa cutucada vai nos trazer de volta a sanidade. Ok? Então vejam, meus irmãos, o que é que ela vai demonstrar? Culpa. Mas essa culpa aqui, ela é uma culpa terapêutica, porque vai ajudá-la a voltar para Deus. E essa culpa aí, meus irmãos, ela vem por causa da repreensão, por causa da correção, por causa da educação na justiça, por causa da habilitação em boas obras, conforme nós lemos no texto anterior de 2 Timóteo. A consciência bíblica ela vai passar por esses processos de ajustamentos, de controle, de supervisão. Ela vai se permitir educar. São caminhos dolorosos, sim, são. Mas ela não foge desse processo, porque é quem mais ela ama, que é o Senhor, ela entende que há um caminho para voltar. Ela se afastou, agora ela precisa ser trazida de volta. E às vezes nós desconstruímos tanto na nossa fuga de Deus, mas quando nós somos despertados na nossa consciência, no nosso espírito, nós somos trazidos, às vezes, em meio à dor. Mas nós não nos queixamos e não fugimos do processo. Vejamos outro cenário. A consciência cauterizada, não mais ativada pelo critério bíblico. Qual é o resultado imediato dessa postura de vida? Entrega-se às fábulas.
as conjecturas, os filosofismos, as justificativas existenciais. Veja que coisa interessante. E qual é o resultado? Ela não sente mais culpa. Ela conseguiu relativizar tudo. Ela conseguiu uma justificativa, entre aspas, plausível para o seu procedimento. Qual é o outro cenário que vemos aí? Uma consciência destreinada. Nunca foi ensinada pela verdade bíblica, ou quando muito, ela apenas fica na periferia, na marginal, sem aprofundar os sentidos bíblicos na vida. Quando muito, ela é um ouvinte de sermões, consumidora de religião, consumidora de símbolos religiosos, de linguagem, ela tem até uma linguagem religiosa, a pessoa. Ela tem até uma identificação, fala como todo mundo, pensa como todo mundo, age como todo mundo. Essa identificação periférica, mas lá no profundo do coração, nas raízes mais internas, ela é uma pessoa que não permitiu que a palavra entrasse fundo para gerar os frutos de arrependimento. Então vejam, essa pessoa, ela também não sente culpa, porque ela não é ativada pelo critério bíblico que a confronta contra um pecado que está enraizado no coração. Primeiro porque ela não reconhece que é pecado. Ela acha que é normal, moderno, contemporâneo, comum. Todo mundo faz isso. Então não deve ser errado, porque todo mundo faz. Então vejam, meus irmãos, precisam ser treinadas novamente pela Escritura, precisam ser chamadas, acompanhadas, precisam entrar numa relação de discipulado, onde esse discipulador, andando com essa pessoa, vai ajudá-la a ver o seu próprio coração, vai ajudá-la a perceber o seu próprio caminho. Veja, o outro cenário, consciência fraca, ela é ativada sempre pelo critério errado. E esse critério errado pode ser qualquer coisa, valores, significados, condutas, normas estabelecidas como definidoras ou balizadoras de um comportamento coletivo. Você não quer perder a identidade do gueto, então você age como todo mundo age, para que você não perca relevância social. Compreendeu isso? Dentro dessa perspectiva, então, a pessoa sente culpa, mas não é a mesma culpa do primeiro cenário, porque aquela culpa é uma culpa despertada pela palavra e que vai produzir a transformação e a volta significativa ao Senhor. Essa outra culpa aqui é uma culpa desorientada. É como se fosse um remorso que não vai produzir nada. Está claro isso? Sim ou não? Então veja, ela precisa também ser retreinada pela palavra de Deus. Está claro isso, irmãos? Deu para compreender isso? Está muito assim complicado para vocês entenderem ou entenderam direitinho isso aí? Ok? Então vamos lá. Prosseguindo daqui, vamos então entender um pouquinho aí a questão da ira. Fadiga e desgaste vão ficar para depois, viu, Elton? Viu, Wesley? Tá? Então vamos lá. Definição de ira. Ira é uma reação apaixonada, é uma reação moral apaixonada, ativa, da parte da pessoa, como um todo, diante de um mal ou injustiça que é praticada. Agora que eu falei, vocês vão falar também. Vamos lá, gente. Qual é a definição de ira? Quem aqui já se irou desmedidamente? Muitas vezes. Não é? Quem aqui foi chamado a atenção porque não conseguiu frear, não é isso? Pé na jaca ou pé no freio, né? Pé na jaca direto, né? Esse negócio aí, né? Quem aqui teve que ser chamado, talvez pela esposa, por um filho, por um amigo, por um companheiro que anda junto, assim, está olhando mais. Cara, cuidado aí, rapaz, você está indo longe demais. Quem foi muito fundo e não teve percepção de que precisava pisar no freio? Alguém aqui, junto comigo, ou sou eu que sou estranho mesmo? Hã? Pessoal, veja,
eu quero olhar para essa definição assim, por partes, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, apaixonada. Vamos olhar isso de perto, o que que é. Veja, a ira é uma reação moral apaixonada, ou seja, ela é a ação cheia de emoção, na direção oposta a algo que é prejudicial ou que consideramos caro ou valioso. É claro que a gente precisa pontuar uma coisa aqui. Existe a ira positiva e existe a ira negativa. A ira positiva nós chamamos de zelo. Não é? Você vê o caso claríssimo, né? Jesus chega numa das suas visitas a Jerusalém, lembra disso? Ele chega lá no templo. O que acontece lá no templo? Você estava lá, não estava? Lembrou, né? Chegou atrasado. Veja, então o que nós lembramos, irmãos, dessa história aí? Hã? Botou para quebrar, né? Esse pessoal que não vai na pescaria, eu vou botar para quebrar, não é isso? Mais ou menos assim? Segunda propaganda, você viu que eu fiz? Boa, né? Gente, o que Jesus fez? Irou-se, não foi? Mas foi uma ira descontrolada? A própria Bíblia diz assim, irai-vos e não pequeis. Não é? Por que a gente pode dizer biblicamente, pelo texto, que a ira não foi desmedida? Hã? Quais foram os padrões nesse exercício da ira santa de Jesus? Hã? Sabia o que estava falando, ok. Pastor Daniel falou assim, bateu em quem merecia. Pastor, eu discordo. Viu? Você sabe por quê? Porque, olha, se a gente olhar assim, o andamento do texto, o que Jesus faz? Jesus faz uma correia de 3 pedaços de couro, não é isso? Tece aquele negócio ali, aí o que ele faz? Olha o padrão de ira de Jesus. Ele pega aquela correia e bate em quem? Hã? Ele bate nos animais pesados, para despertá-los, para tirá-los dali. O que ele faz com os homens, os cambistas? Vira as mesas. Não é isso? Você está notando aí uma gradação da ira dele? Você não está notando que ele não está tratando todo mundo com o mesmo nível de ira? Sim ou não? Você está percebendo isso? E objetiva, não é verdade? Mas ele continua, que o texto diz que ele continua. O que ele faz? Ele chega lá naquelas gaiolinhas, onde estão as rolinhas, ele abre a gaiola, todas as gaiolas, para que elas fujam e saiam. Gente, Jesus não pegou o chicote, saiu dando nos bois, saiu dando nos homens, quebrando as gaiolinhas. Gente, Jesus sabia tratar a disciplina, tornando-a equivalente à capacidade de cada um. Percebeu isso? Veja que coisa interessante. A única pessoa que sabe lidar corretamente com o poder é Jesus. Nós não sabemos. E quando nós exercemos as nossas disciplinas de forma irada, nós usamos o mesmo padrão e punimos a todos, desde o mais forte até o mais fraco, com o mesmo padrão. E esquecemos que precisamos de uma sabedoria na administração da nossa ira. Sim ou não? Vocês captaram a ideia? Já dá um sermão de domingo isso daí, não é não? Veja só que coisa interessante, meus irmãos. A ira apaixonada, ela pode botar tudo a perder. Se você não usar também essa paixão para promover a justiça.
É que nem torcer pelo Flamengo, né? Uma depravação total nesse daí, né? Só Jesus nessa causa. Irmão, desculpa, foi um comentário apócrifo esse, viu? Sim, sim. É verdade. Sim, concordo plenamente. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Pessoal, vamos ver outro aqui então? Então nós vimos primeiro o que significa ser essa ênfase apaixonada. Veja, a ênfase ativa. Nossa ira é uma resposta ativa. É uma reação, uma atividade. Ira é algo que fazemos, não algo que temos. Ok? Veja, não é uma coisa, um fluido ou uma força. A Bíblia retrata pessoas que praticam a ira, não que têm ira. Está claro isso? Sim ou não? A ira é algo que nós praticamos. O pecado é inerente a nós. Isso é fato. Mas em nenhum momento você encontra a Bíblia dizendo que nós temos a ira, mas nós praticamos a ira. Ok? Faça a diferença com isso. Sim, sim, perfeitamente. Veja, resposta moral. A Bíblia é clara ao nos mostrar que a ira não é uma coisa. É um ato moral da pessoa como um todo, não uma substância ou alguma coisa dentro de você. Isso quem falou foi o reverendo David Paulison, né? Conselheiro bíblico. Veja, pessoal e integral. A nossa ira é uma resposta pessoal e integral. A ira envolve todo o nosso ser e põe em ação nossa pessoa como um todo. Precisamos resistir a certas distinções compartimentalizadas que emergem da psicologia popular e não da Escritura. Precisamos ouvir mais o conselho bíblico e não tanto as evocações ou construções humanísticas, né, que nos tornam desprovidos de um senso de sabedoria que poderia nos ajudar nesses cenários. Muito bem. É um mal ou injustiça percebida, veja. Nossa ira envolve um juízo contra um mal por nós percebido. Nosso juízo moral surge a partir de nossa percepção pessoal. Na ira, nós percebemos que alguma ação, algum objeto, alguma situação ou pessoa é má ou injusta. Num evento qualquer, nossa ira surge a ponto do nosso sistema de valores ser confrontado. Assim, a ira pode ser altruísta ou pode ser... Ok. Muito bem, irmãos. Vou pular um pouquinho isso daqui, eu quero ir para cá, depois eu volto para a sanção, tá? Então, o que a gente pode fazer para ajudar os que sofrem? Então, já falei aqui que nós somos chamados a viver e descobrir de fato o que significa a masculinidade do ponto de vista da Bíblia. Já vimos que uma das grandes tentações que nós vivemos na nossa carreira e chamado como homens é lutar para não cairmos vítimas dos pecados escravizadores. E estou pontuando um desses pecados escravizadores, que é a ira, dentro de uma relação grande que a gente viu, e que não dá para falar aqui sobre todos eles. Mas, o que a gente pode fazer para ajudar? Partindo do princípio que vocês, meus irmãos, podem ser uma comunidade de ajudadores. O que podemos fazer para ajudar? Então, vejam, se nós entendemos que o Espírito Santo é o fiel consolador que nos ajuda, se a gente olhar para aquilo que especificamente o Espírito Santo faz, nós vamos, então, entender que a tarefa dele envolve nos conectar amorosamente com o Pai e com o Filho. Segundo, nos guiar na verdade. Terceiro, nos fortalecer em nossas fragilidades. Nos encorajar no cenário das nossas dúvidas ou transigências. Ouvir as nossas súplicas e lamentos. Nos confrontar em nossos padrões pecaminosos.
À luz disso que o Espírito Santo faz, e tendo-o como nosso modelo, acho que a gente poderia fazer alguma coisa mais ou menos igual. É claro que isso vai envolver uma caminhada junto. Porque, veja bem, se eu tiver que ouvir alguma palavra mais dura, de confrontação, de uma pessoa que eu não conheço, eu vou resistir a essa pessoa, porque eu não a conheço. Mas se eu começo a andar junto com essa pessoa, e começo a entender que qualquer coisa que foi falada no âmbito da amizade nunca será para o meu prejuízo, mas muito pelo contrário, essa pessoa vai falar com a intenção de me ver melhor, edificada, mais resolvida, mais inteira. Ela poderá falar qualquer coisa para o meu coração no nível da amizade. Eu vou ouvir. Nem que seja por respeito, eu vou considerar o que ela falou. Eu vou responder ao que ela está falando. Talvez com uma ação mais demorada, mas eu vou ouvir, vou responder. E vou talvez chamá-la para algumas considerações que eu elaborei. E que eu quero dizer assim, olha, eu não fiquei muito à vontade com aquilo que você me falou, mas eu reconheço que é verdade e reconheço que você jamais falaria algo para o meu prejuízo. E o que me incomoda é isso. Foi duro de ouvir o que você me falou, mas você está falando para o meu bem. Gente, nós precisamos desse nível de interação. Nós precisamos desse nível de sinceridade. Nós precisamos desse nível de amizade da alma, que nos ajude a ver quem somos, onde estamos. Ok, meus irmãos? É claro que isso é extremamente desafiador, porque nós não lidamos muito bem com isso. Nós queremos preservar a nossa sensação de controle. Nós queremos controlar e não queremos perder o controle da nossa vida, da nossa situação. E quando alguém vem de fora e nos confronta, significa uma perda de controle. Agora nós estamos à deriva até que sejamos achados novamente. Só que essa pessoa que nos desequilibrou é um amigo da alma e que está nos tirando de uma posição confortavelmente pecaminosa para que a gente possa voltar à sanidade. Está claro isso, meus irmãos? Sim ou não? Então vejam que à luz da tarefa do Espírito Santo, assim como ele nos conecta amorosamente com o Pai e com o Filho, também nós devemos promover esse contínuo encontro com a verdade de Deus. Então você precisa ter seu coração cheio do conselho de Deus. Você precisa ter o seu conselho cheio da esperança de redenção. Sua palavra e sua conversa tem que ser redentiva. Tem que ser tel-referente. Ou seja, o Senhor tem que ser o centro de tudo. Para que você possa criar fome e sede por intermédio do Espírito Santo no coração daquele que te ouve. Mas também veja, assim como Ele nos guia na verdade, assim como Ele nos fortalece, também nós devemos fortalecer os caídos e os desanimados. E se a gente puder sair um pouquinho assim da nossa perspectiva autocentrada, se a gente pudesse parar um pouco e olhar para o lado, a gente ia ver que a coisa não anda bem. Você vai perceber que os humores estão mudando. Você vai perceber que há um lamento contido, há um olhar mais preocupado. Você vai perceber que há uma tristeza represada no coração. Você vai perceber que a pessoa está mais retirada, ela está mais soturna, ela está mais calada. Alguma coisa não vai bem. E nós precisamos nos ajudar mutuamente. Por isso nós somos chamados também a amparar os que estão em crise. Mas nós temos uma tendência à fuga. Nós fugimos. Nós não queremos lidar com realidades que podem trazer algum tipo de dependência. Nós não lidamos muito bem com o choro. Entendemos isso como sendo um sinal de fraqueza. Mas às vezes o extravasar da alma
Quando o homem chora, ele chora porque está nas últimas consequências. Ele represa tudo, mas quando ele chora, é porque ele não está dando mais conta. É preciso então que a gente seja compassivo, misericordioso, como é o Espírito de Deus e como é toda a Trindade. E nos apresentemos, meus irmãos, para sermos reparadores de brechas. Este é o solene chamado de uma igreja que se entende como igreja do Senhor. Também somos chamados a ouvir o lamento e o choro dos que sofrem. Somos chamados a corrigir com piedade e compaixão os que estão confusos. Tudo isso porque a gente consegue enxergar nas ações do Senhor Espírito Santo toda essa maneira como Ele mesmo lida com todos nós. Por que não faríamos a mesma coisa uns com os outros? Então agora eu volto para o caso de Sansão. E eu quero discorrer um pouco sobre isso, sobre esse caso que vocês conhecem muito bem, e depois então terminar. Acredito que já falei demais. E criar assim um tempo para a escuta do coração. Criar um tempo assim para a gente criar uma ressonância entre a gente, tá bom? Por que que eu escolhi Sansão? Bom, escolhi Sansão porque a gente começou falando de super-heróis aqui que não existem, né, que são imaginários e que fazem parte assim da nossa herança adolescente, aquela coisa toda, mas eu queria terminar com um super-herói concreto da Bíblia, né? Então nós vemos ali primeiramente em Juízes 13, quando o anjo aparece, né? O anjo do Senhor aparece para a mulher de Manoá, e ele vai falando assim de um chamado que ela devia entrar num profundo processo de santificação, porque aquele que ela geraria seria um santo de Deus com uma missão muito específica. E aí ele dá o roteiro para ela: olha, você tem que se abster de várias coisas, você tem que andar agora na rotina de um nazireu, e aí você tem que ter uma santificação extrema, porque ele também será nazireu. Ok? Então, aí nós vemos, meus irmãos, prosseguindo, chegamos lá no capítulo 16, quando Sansão já é adulto, né? E aí, super poderoso, né? Com uma força descomunal, mas é alguém que ele... lembra daquela história que eu contei para vocês dos super gêmeos, né? Que eles eram poderosos individualmente, mas eram super poderosos quando eles se combinavam. Lembra do ativar? Ativar, aquela coisa toda, né? Em Sansão a gente encontra esses dois elementos, né? Espiritualidade e a emocionalidade dele. Só que ele é imaturo emocionalmente. E ele toma determinadas decisões passionais demais. Ele toma algumas decisões realmente infantis. Lembra daquela história que ele amarra um graveto com fogo, né, no rabo das raposas, solta aquela bicharada toda, né? Aí eles vão queimando toda assim o milharal, ou cevada, sei lá o que é, né, do que seria o sogro dele, né, que deu que menina que ele estava querendo casar, deu para outro, né, para ele se vingar. Primeiro ele mata muita gente, depois ele queima tudo, depois ele arranca a porta de uma cidade. Pensa num cara passional, né? E aí você pensa assim, alguém usando a sua força de forma desmedida, irada. Pensa numa pessoa irada, esse camarada aí, viu? Sansão. Né? E aí você fica pensando assim, caramba, mas e esse negócio aí da fraqueza emocional dele? Ele vai se envolver com uma prostituta chamada Dalila. Pensa numa mulher perigosa e bandida, né? Aí o que acontece? Ele está se relacionando com ela, o santo de Deus, ungido por Deus. Mas a gente tem que abrir um parênteses aqui, né? Sansão foi ungido com uma fraqueza. Você já parou para pensar nisso? Que fraqueza é essa? O nazireado. Essa é a fraqueza.
Talvez você pudesse pensar assim, mas isso não era sinal de fortaleza? Deveria ter sido entendido dessa maneira. Mas pelos votos extremos a que ele foi submetido sem escolha pessoal, na verdade isso foi imposto para ele. É ou não é? Não foi imposto? Ele já entrou nesse negócio, já entrou no voto da mãe e do pai, já entrou no processo da santificação da família, já está lá inserido. E ele vai crescendo com aquilo, ele vai crescendo com essa consciência. E ele vai transitando em meio a como usar a minha força para glorificar a Deus e como trabalhar o meu coração diante desse peso que me diferencia de outros. Estão entendendo a ideia? Ele então está caminhando por um cenário que, olha só, ele era assim, ele tinha muita fragilidade emocional. Quando ele começa a se relacionar com a Dalila, ela é muito clara, diz assim, olha, ela começa a querer saber o segredo da força dele. Ela já tinha feito conchavo com os filisteus, não é isso? Os filisteus prometeram pagar uma bolsa de dinheiro para ela se ela descobrisse a razão. E ela chega, faz uma primeira tentativa. Aí ele fala, conta uma lorota lá, e ela faz aquilo, ela cai na dele, os filisteus estão vindo aí, ele arrebenta facilmente o que o prendia, e ele sai lá e dá um couro em todo mundo. Aí ela fica chateada. Por quê? Porque ele mentiu para ela e ela não conseguiu. Né? Ela tenta uma segunda vez. E nessa segunda vez ele vai, se deixa prender por ela, aquela coisa toda. Quando ela fala, os filisteus estão aí, ele arrebenta tudo, quebra todo mundo. Aí ela fica chateada a segunda vez. Só que antes da terceira vez, você vai ler isso no texto, ela chega e o confronta afetivamente. Ela diz, é assim que você diz que você me ama? Percebe que ela fala exatamente isso. É assim que você diz que você me ama? Por 2 vezes você mentiu para mim, cara. Como é que você me ama desse jeito? Com mentira. E ele vai e pergunta por ela, mas por que você quer saber tanto? Porque eu quero te prender e eu quero te matar. Ela falou a verdade, ela ia fazer isso mesmo. Mas ele é tão dependente emocionalmente dela. Percebe a loucura? Ele está tão preso emocionalmente a ela. E isso não quer dizer que ele não amava a Deus, ele amava a Deus profundamente. A gente pode dizer que ele tentava guardar a palavra, guardava porque ele mantinha os cabelos longos, mantinha relativamente o seu voto de nazireado, não é isso? Ele mantinha os seus deveres como juiz do povo, mas transitava lá na Babilônia, não é não? Você está entendendo isso? Lembra que a gente falou exatamente disso, da loucura de você ora transitar pelo terreno santo e ora transitar pela perversidade, pela impiedade? Então, assim, ele não tem muito freio nesse negócio. Aí ocorre, então, que depois que ela o confronta emotivamente, quando ela diz assim para ele, assim, olha, é assim que você me ama mesmo? Aí ele se sente tocado a falar o seu mais profundo segredo. Diga, irmão. Não, ele tinha a palavra, ele tinha consciência. Tanto é que quando ele vai confessar o seu grande segredo, ele vai falar no meio dessa confissão a sua mais profunda profissão de fé. A mente fraca. A mente fraca. Veja, aí o que acontece, irmãos? Ele então vai falar assim, olha, não, é o seguinte, olha, meus pais fizeram um voto, e esse voto eu assumi para mim. Eu sou nazireu desde que eu pequeno. Eu nunca passou navalha na minha cabeça. Eu fiz um voto de santidade a Deus. Embora ele tenha consciência que aquele estado com a prostituta é uma quebra desse voto, percebe isso? Mas ele fala declarando que ele tem consciência da sua natureza e do seu chamado, embora ele próprio transgrida esse chamado. Está claro isso, essa dualidade? Veja o que acontece também. E ele então diz, olha, se me cortarem o cabelo, eu vou ser uma pessoa como qualquer outro homem.
Aí o que é que ela faz? Diga. Exatamente, isso daí, a ira, né? Aquela ira desmedida, né? Então, assim, isso aí é um indício do falta do controle emocional, né? Aquela coisa toda. Aí veja o que acontece. Ela chama, faz o carinho, né? Ele dorme, ela coloca na cama, chama lá o pessoal que está na tocaia, ela raspa o cabelo dele, vamos ver se é verdade, se ele não está mentindo de novo, né? Aí, quando ele está lá, peladinho, dormindo, sem cabelo nenhum, ela diz, os filhos estão vindo aí. Aí o que ele faz? Ele se levanta, pastor, o texto diz assim, que ele se levanta e ele diz assim, olha, vou arrebentar como eu sempre faço. De toda essa narrativa, gente, esse é o versículo mais importante desta narrativa. Por quê? Porque na loucura dele, ele achava que, na verdade, a solução estava nele, na sua potencialidade, na sua habilidade, na sua capacidade de responder ao imprevisto por ele mesmo. Ele diz assim, eu vou levantar, eu vou dar um couro nesse pessoal, porque eu sempre fiz isso, porque eu posso. Ok? Aí está a nossa loucura. Mas ele não sabia, e o texto é enfático dizendo assim, ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Gente, que tristeza quando a gente perde a sensibilidade de ver quando Deus já não está mais com a gente, por causa da nossa loucura. O que acontece então? Assim, um outro apontamento. Você lembra que eu disse aqui que a mulher confessou para ele, né? Por que você quer saber tanto do meu segredo? Porque eu quero prender você, porque eu quero matar você, e esse cara ainda continua apaixonado por ela. Uma pessoa sã pensaria assim, tá louco, eu vou dar aqui um bilhete vermelho para ela, e vou procurar uma outra namorada, porque pelo menos essa aí não vai querer me matar, né? Mas ele estava tão dependente dela, tão escravizado a ela, emocionalmente, que ele se deixou prender, impacientemente revelou seu segredo mais profundo, a raiz da sua identidade, abriu mão desse privilégio. Ok? Qual é o resultado disso, pastor? O que é que diz o texto que acontece? Os filisteus entram. Gente, olha o triste fim de um ungido de Deus, um santo de Deus chamado para fazer diferença no meio do seu povo. Eles o prenderam, ele ficou assim, atônito porque ele não conseguia, antes ele dava conta de 1000, e agora ele não consegue dar conta de 2, um segurando em cada lado. Ele está fraco, foi-se a força do Senhor na sua vida. E aí o que acontece, irmãos? Lhe furam os olhos, ele fica cego, fragilizado, ele tem que ser conduzido. Eles vão levá-lo impotente até um lugar onde ele está destinado a passar todos os dias da sua vida. Ele é amarrado numa roda de moinho, onde ele tem que ficar continuamente rodando aquela roda de moinho. Você sabe aquela sensação de que você roda, roda, roda e não vai a lugar nenhum? Você já parou para pensar essa tragédia? E não apenas isso, você não vê nada. Sabe qual é a sensação do aprofundamento dos nossos pecados? É esta sensação da perda da visão de Deus, perda da consciência de Deus, a sensação de você estar numa roda viva, onde você roda, roda, roda e não vai a lugar nenhum. Não há progresso na sua vida. A vida estagnou. Eu peço desculpas por chegar no final dessa palestra e falar de uma situação tão trágica.
Não é assim que a gente tem que terminar uma palestra, né? Mas é o que o texto nos diz. Mas sabe o que é que o texto também nos diz e acentua? Glória a Deus por causa disso. Ele não tinha consciência. Suas mãos não podiam tocar no seu cabelo. À medida que ele está entregue, ele também está se penitenciando, ele está pedindo a Deus perdão pelos meus pecados. Eu fui chamado para ser expressão da tua graça. E eu me encontro aqui nessa situação miserável. O Senhor tem misericórdia de mim. À medida que seu coração se torna penitente, reconhecendo o seu mau caminho, ele não percebe. Mas na rotina de rodar, sem ir a lugar nenhum, a graça de Deus começa a se evidenciar de forma patente. Os cabelos começam a crescer, indicando que a graça de Deus não nos abandona. Que a graça de Deus restaura a nossa condição. Que a graça de Deus nos devolve a consciência de presença de Deus. Que a graça de Deus nos restaura a alma e o coração. Diga. Sim. Cegueira física. Exatamente. A gente poderia chamar de cegueira existencial, por aí, né? Mas sabe o que acontece, meus irmãos? A história de Sansão, e talvez você pudesse perguntar assim para mim, mas peraí, pastor, estou ouvindo essa história que você está contando aí, mas quem é Sansão e quem é Dalila e o que isso tem a ver na minha vida? Olha, Sansão pode ser eu e você, viu? Sim ou não? Por que que a Bíblia traz os exemplos bíblicos? Por que que Deus não livra a cara de ninguém na Bíblia? Expõe pecados, padrões pecaminosos, condutas do coração. Por que que a Bíblia não é aquele livro politicamente certo, só de virtudes? Por que que ela traz pecados também, ações pecaminosas? Para que a gente possa aprender um caminho de sabedoria. Reconhecer o mal. Aprender a discernir o vil do precioso. Aprender que, em meio ao cenário da nossa existência humana, nós estamos propensos a essas quedas e a esses padrões pecaminosos. Então nós devemos aprender a temer o Senhor de todo o nosso coração. Irmãos, vejam que ele depois é levado para um centro de um grande estádio, acho, onde tem bastante gente lá, e ele pede para o moço que está com ele levá-lo até as colunas que sustentam o templo. E a gente sabe, né? Ele empurra as colunas, já consciente de que Deus estava com ele, mas que ele tinha que cumprir o seu papel. E ele cumpre o seu papel. Ele exerce julgamento por Deus, ele é juiz de Deus. Então, irmãos, eu, quando falo e encerrando essa palestra sobre masculinidade bíblica, resgatando a masculinidade bíblica, eu quero dizer que, no final de tudo, o que importa é temer o Senhor. É reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E talvez essa ideia de reconhecer o Senhor, ou por que temer o Senhor, eu gostaria de encerrar com dois parentes da Bíblia, Davi e Salomão. Salomão, no livro da maturidade dele, que ele escreveu quando já era idoso, o Eclesiastes, você encontra lá Salomão falando assim, teme a Deus. Se você fosse resumir todo o livro de Eclesiastes, seria mais ou menos assim, teme a Deus. E aí você perguntaria, por que, Salomão, a gente deve temer a Deus? Porque você vai comparecer diante dele e você vai prestar contas a ele. No final da vida, a percepção de Salomão era que você deve temer a Deus por medo. Porque ninguém pode se esconder de Deus.
Então, o grande resumo da vida de Salomão é que você deve viver piedosamente, porque você vai ser chamado para ajustar contas com Deus. Aí, quando você vai para Davi, pai dele, você vai ver que Davi vai falar coisas assim no Salmo: se eu subir na mais alta montanha, o Senhor está lá. Se eu descer no mais profundo vale, o Senhor está lá também. Se eu for para o profundo do deserto, o Senhor também está lá. Se eu me esconder entre a penha da montanha, um lugar inacessível, o Senhor também está lá. E alguém que ouviu Salomão falar, e ouvindo Davi falar, dizer: ah, já sei, Davi, é porque nós não podemos nos esconder de Deus. Então, se a gente não pode se esconder de Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus, andar piedosamente, porque a gente não pode se esconder de Deus e Deus vai chamar a gente para ajustar a conta, não é isso? Davi dizer assim: não, porque tanto faz na alta montanha, no profundo vale, no profundo deserto, o escondido na penha, a boa mão do Senhor está sobre nós e nos abençoará. Gente, a percepção de um é de juízo. Ele teme por medo. A percepção de outro é obedecer por gratidão. Aí eu pergunto para você: qual a sua leitura da vida? Qual a sua percepção da existência? Depois de ouvir o que você ouviu, você vai responder a Deus por medo? Ou você vai responder porque o ama e é grato a Ele? Eu deixo com você como você vai responder. Deus os abençoe. Agradeço a oportunidade maravilhosa de falar a vocês. No nome de Jesus, amém.